Assim como muitas das escolhas de Gegeko Tami, o retorno de Nobara Kogisaki mexeu com a fandom de Jujutsu Kaisen. Mas com o retorno da personagem, ainda nos questionamos como a sua alma foi curada e se o seu retorno foi um fanservice. Yo, Geeks, com LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, seguimos aqui continuando a falar um pouquinho mais sobre o retorno da Nobara, né? Vamos aqui abordar dois temas bem interessantes que a fandom está comentando. Como que a alma dela foi curada e ao mesmo tempo o retorno da Nobara é fanservice, não é fanservice. O que aconteceu? Gege demorou demais para trazer ela, perdeu o tempo, perdeu o time. Vamos conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Gente, dá essa forcinha aí e deixa o seu hypar também. Se você tá hypado aí com os nossos vídeos, nossos conteúdos, é muito importante você também deixar o seu hypar para que o Geek Brasil seja ainda mais divulgado pela plataforma do YouTube. Ajuda a gente aí com as nossas divulgações. Vamos lá, a Nobara retornou depois de mais de 130 capítulos em off. A gente observa a personagem lutando contra o Mahito lá em Shibuya, né? De um lado, não só com o Mahito, mas lutando ali com uma réplica do Mahito que não tinha a capacidade de afetar, né? De ter aquela mudança na alma, como o corpo original do Mahito conseguia proporcionar. E o Mahito criou ali uma armadilha para ela quando percebeu que a Nobara também tinha uma compatibilidade muito grande com as suas habilidades, que ela poderia danificar os seus poderes de uma forma tão absurda quanto o Itadori estava fazendo. Não quer dizer que a Nobara teria chance no ataque, no confronto, no corpo a corpo contra o Mahito, mas que se ele fosse pego pelas habilidades dela, ele estava na roça, que ele estava realmente ali numa situação em que ele ia apanhar do Itadori de todos os lados se continuasse literalmente lutando ali, se o personagem continuasse lutando com a Nobara. Então é dito pra nós no último capítulo que a Nobara acordou faz meia hora desde que ela acordou. Na verdade, o que é dito no original ali pela Otahime é que ela diz que não faz nem meia hora que a Nobara acordou. Então provavelmente pode ser algo ali de 15 minutos, 20 minutos que a personagem acabou despertando ali do seu coma. Então a gente pode observar por essa justificativa, que ela não estava ajudando no combate até então. Porque se a Nobara estivesse dando martelada no dedo do Sukuna durante a batalha contra o Gojo, ou até mesmo durante a batalha do Yuta, ou até mesmo contra outros personagens, é claro que os feiticeiros teriam uma puta vantagem. Só que ela ainda estava desmaiada. Como a Otahime falou, não fazia ali nem meia hora que a personagem havia acordado. Mas com o seu retorno, é claro que nós nos perguntamos como a sua alma foi curada. Lá em Shibuya, a gente percebe que a Nobara, ela levou um ferimento tremendamente grave contra o Mahito em seu corpo físico. A gente observa ali que ela é meio que tipo assim, trazida até o local que o Itadori está lutando contra o Mahito, né? Ela é induzida até o local e quando isso acontece, o Itadori está perseguindo o corpo original do Mahito enquanto a Nobara está perseguindo o clone. E simplesmente os dois trocam de lugar em uma velocidade muito grande que a Nobara não consegue notar. E dessa forma, o Mahito consegue tocar bem de leve ali na face da personagem, bem de leve, o que é o suficiente para afetar o seu corpo físico. E até mesmo o Mahito, e depois a gente observa o Nanami sobre essa resistência de energia amaldiçoada. A Nobara não tinha uma certa resistência, uma grande resistência, como o Nanami possuía. Por exemplo, ele precisou de 2 toques do Mahito para ter o seu corpo afetado ali pela maldição. A Nobara não. A Nobara ela precisou apenas de um toque para que fosse realmente afetado pelo poder do Mahito. Então a gente pode observar que tem essa diferença e essa construção sobre a personagem. Só que o dano na Nobara, que era mais preocupante, não era o dano físico, mas sim o dano na alma. Como que acabou ali afetando a personagem e a maneira como ela não poderia despertar com esse dano na alma. Sempre que a gente trouxe esse questionamento aqui no canal
sobre a Nobara retornar, e que na minha cabeça estava muito concreto isso já, esse retorno dela, estava ali, meio que tipo nebuloso essa área, era o ponto do que iria fazer, do que seria utilizado para trazer a personagem de volta, para curar a sua alma. Não era para curar o seu corpo físico, ou para curar ali alguma parte do seu corpo, porque literalmente, gente, a gente viu um cara tendo o cérebro espetado. A gente teve personagens com braços arrancados ali, pessoas com coisas malucas e os seus corpos foram regenerados. Então, pra ter ali uma fissura, uma cura ali no rosto de uma forma parcial, como aconteceu, como nós vimos no capítulo 267, era só o Gege Utami querer. Agora, a questão principal era a cura da alma. Não dá pra se curar a alma, não dá ali, até mesmo a Shoko comenta lá, quando o Mahito começa a transfigurar os corpos humanos, ela fala, não dá pra fazer nada por eles, não tem como fazer nada por eles, porque a alma deles foi modificada, as suas almas foram modificadas, então ela não consegue fazer nada por esses seres humanos. E a gente já percebia que quem toma um dano da alma do Mahito não tem como realmente restaurar a sua alma até o momento em que Gege Utami revelou para nós que dava sim para curar a alma de um feiticeiro. Então, como que a alma da Nobara foi curada? Para essa pergunta nós temos pelo menos duas possibilidades interessantes que Gege Utami pode abordar. É claro que ele pode trazer outros questionamentos, outras ideias para preencher essa lacuna, mas eu consegui pensar em duas possibilidades até que meio que interessante para esse momento. O livro da alma da Tsukumo ajudou o Itadori a entender mais sobre o lance das almas. Foi nesse livro que o Itadori entendeu que a alma do hospedeiro, em que um objeto amaldiçoado encarna, ela não desaparece, ou a alma que estava no objeto amaldiçoado, quando encarna, não se funde também a alma do corpo que ele está hospedado. Então o Itadori teve todo esse entendimento, todos esses conceitos, e até mesmo conseguiu aprimorar ainda mais os seus danos na alma, e até colocar ali os danos na alma mediante o seu destrinchar, ou até mesmo o seu desmantelar, o ataque ali que ele acabou conseguindo do santuário do Sukuna. Então a gente observou que através desses dados da Tsukumo, o Itadori conseguiu realmente bater de frente contra o Rei das Maldições. Essa é uma possibilidade bem interessante, mas não tem como ser essa parte do Itadori ter curado a Nobara através ali de entender um pouco mais sobre a forma da alma e todas essas questões, porque ele não sabia que ela podia ali ressuscitar, ou até mesmo ali ele não sabia, né, sobre essa questão ali da ressonância que ele tinha com Sukuna, então ele não podia fazer parte de todo o planejamento, de todo esse questionamento que eles acabaram levantando nos últimos dias, né, ou no último mês, para trazer a cura para a Nobara. Então automaticamente o Itadori não podia participar desse processo. Então eu não acredito que o Itadori foi o responsável para curar a Nobara. Pelo menos se ele fosse o responsável, criaria ali um certo tipo de buraco no meio da trama. O que nos leva então à segunda opção. O Yuta trocou de corpo com o Itadori e aprendeu a enxergar a forma da alma com o Yuji. Aqui a gente pode observar que o Itadori, por mais que ele não tivesse o conhecimento sobre essa visão, porque talvez o Yuji não conseguia entender essa questão sobre o mundo Jujutsu, o Yuta, quando entrou no corpo do Itadori, ele passou a entender muito mais coisas sobre o universo do mundo Jujutsu, porque o Sukuna já esteve dentro daquele corpo. O Sukuna já esteve ali. Então, se o Sukuna esteve dentro do corpo e sabia utilizar na verdade, curar a forma da alma por ter dividido um corpo com o Itadori, o Yuta pode ter assimilado essa questão e não ter falado para o Itadori por causa dessa ressonância com o Sukuna. É bem ali claro para mim que essa é uma possibilidade interessante. Dessa maneira, o Yuta pode ter curado a alma da Nobara com a visão que o Itadori tinha sobre a forma da alma, de que o Itadori não conseguia entender, processar ainda essa parte do mundo Jujutsu, mas o Yuta, como tem um pouco mais de experiência, mais de um ano e pouquinho
no universo ali de Jujutsu, então provavelmente ele deve ter conversado ali com o Gojo, falado mais com outros feiticeiros e assim entendeu um pouco mais de que poderia sim curar a forma da alma, que eles poderiam ali curar a forma da alma da Nobara e trazer a personagem de volta. Então, provavelmente somando essas informações com o livro da Tsukumo, a gente pode observar que todos esses pontos ali sobre a alma, sobre as ideias ali relacionadas à alma, pode ter feito com que a Nobara tivesse a sua alma curada. Eu só espero que o Gege traga um pouco mais de detalhamento sobre esse assunto para deixar ali preciso do que foi feito para que a Nobara pudesse retornar. Mas ainda temos outro questionamento. Nós ainda temos o questionamento de que o retorno da Nobara foi um fanservice. O retorno da personagem foi simplesmente para agradar os fãs, porque a definição de fanservice é isso, né? Eu sou fã, eu quero service. A definição de fanservice é exatamente essa. Mas será que foi definitivamente ali para agradar os fãs? Será que tem mais alguma coisa? A gente vai analisar um pouquinho a definição de fanservice. Fanservice é a inclusão de elementos em animes, mangás, filmes ou séries para agradar os fãs, como cenas de apelo visual, referências culturais populares ou momentos cômicos, geralmente sem contribuição direta ao Erendo. E eu, sinceramente, gente, não consigo ver esse retorno da Nobara como um fanservice 100% puro. Mas, para isso, a gente vai destrinchar um pouco essa definição, essa fala que eu falei aqui sobre o fanservice, e a gente vai comentar um pouquinho sobre a forma como a Nobara acabou retornando para a história. Bom, o primeiro ponto que nós temos é que fanservice é a inclusão de elementos em animes, mangás, filmes ou séries para agradar os fãs. Já começa por aí que nem todo mundo gostou do retorno da personagem, logo não se trata apenas de agradar os fãs. Então definitivamente, se o Gege quisesse realmente agradar ali a boa parte dos fãs de Jujutsu Kaisen, ele teria feito uma enquete. Ele teria feito uma enquete. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que ele nem pensou nisso, gente. Ele não pensou se o fã ia gostar, se o fã não ia curtir, o tal. Ele só tá escrevendo a história dele. Eu já critiquei muito o Gege aqui no canal, falando de algumas coisas que eu não gosto da maneira como que ele escreve, mas disso eu não tenho como reclamar. Ele só tá escrevendo a história que ele quer, a maneira como ele quer. Fazer ali sobre uma questão de trazer a Nobara, pelo menos essa visão, para agradar os fãs, eu não vejo isso como uma visão correta de que o autor tá querendo fazer. É claro que trazer ali a Nobara depois de tanto capítulo acaba gerando um rebuliço na fandom. Isso é algo muito comum, muito padrão ali dos autores, dos mangakas, de fazerem essa chegada triunfal do personagem que a gente tanto espera. Mas eu não consigo ver que essa parada da Nobara retornar seja definitivamente apenas para agradar os fãs, de forma alguma. Continuando aqui com o trecho, com cenas de apelo visual, referências culturais populares ou momentos cômicos. Existe sim uma certa conveniência no roteiro de que a Nobara acorda bem no momento em que o Itadori mais precisa dela. A gente observa isso, que acontece uma conveniência de roteiro na trama, né? O Itadori, ele vai tomar a expansão de domínio do Sukuna. Acontece ali a revelação de que o Itadori está sem o Mindinho. O Sukuna paralisa, ele não expande o domínio e é neste momento que a Nobara aparece para dar ali a sua martelada, a ressonância no dedo do Sukuna. Mas qual mangá não tem essa conveniência? Qual mangá que não tem essa conveniência? Aqui eu coloquei alguns exemplos de conveniências de roteiro de forma até que precisa. Por exemplo, quando o Naruto está perdendo a guerra, é o momento em que os Hokages acabam chegando. Quando o Naruto está perdendo a guerra, é o momento em que os Hokages chegam para ajudar ele. Quando a Zoro Society está sendo destruída ali pelos Quincy's, é quando a gente observa o Ichigo chegando. Mais uma vez, um ponto que poderia ser chamado de conveniência de roteiro, mas foi simplesmente o Ichigo chegando bem no momento certo para salvar a Zoro Society. No momento que o Ace ia morrer em One Piece, o Luffy brota do céu, acaba brotando ali do céu, mostrando ali um certo tipo de... para parar tudo que estava acontecendo, para acabar ali com a execução. O Luffy brota do céu do nada ali para salvar o seu irmão. Quando a casa iria matar o Tanjiro, Zenitsu e também o Inosuke, a gente observa o sol nascendo. Então
tem essa visão ali de que, caraca, não tinha como os 3 personagens lidarem com a casa e de repente o sol acaba nascendo para ajudar ali os nossos protagonistas. Quando os bainhas vermelhas seriam mortos pelo Kaido, Luffy e os demais chegam no telhado. O Luffy demora 500 mil capítulos para chegar lá no telhado, né? Os bainhas se virando lá contra o Kaido. Quando o Kaido iria eliminar ali os bainhas vermelhas, é o momento em que o Luffy e os demais chegam no telhado, impedindo com que os bainhas vermelhas fossem mortos. Essa conveniência de roteiro faz parte de qualquer história de animes e mangás, ou filmes e séries. Faz parte, gente, faz parte. Você colocar um personagem ali em uma situação que tá todo mundo perdido, né? Aquele momento, né, do Onegai, Naruto, da Sakura gritando e tal. Faz parte. E aí o Naruto brota bem naquele momento em que ela tá pedindo por favor para o Naruto retornar. Imagina, tipo, a gente pensar, nossa, que conveniência de roteiro. Cara, o zaralho. É isso que a gente quer, sabe? Essa parte ali de vibrar, de falar tudo isso, de ficar realmente contente. Eu não vejo isso como um fanservice, porque como é colocado aqui, o fanservice é simplesmente para agradar os fãs. Não se trata apenas ali de uma situação para colocar uma complementação no roteiro ou na história. Continuando aqui com a definição, geralmente sem contribuição direta ao Erendo. A suposta morte da Nobara mexeu pra caramba com o Itadori. A gente observou isso de uma forma bem forte ali no Yuji durante o jogo do abate. Ele questionou o Fushiguro sobre o seu estado, a forma como ele estava ali perguntando pro Fushiguro, a primeira coisa, né, acho que no capítulo 144, ele acorda no 143, no 144 ele já quer saber sobre a Nobara, o Fushiguro fica meio assim, né, não fala muita coisa, tal, a gente fica com aquela dúvida sobre qual que é o estado dela, mas a gente já sabia que se tratava ali do gato de Shonendinger, né, não estava nem viva e nem morta naquela questão. Ele também ali até mesmo tratou mal a Hana. O Itadori tratou mal alguém, tratou mal a Hana por causa de que ele achou que a Hana estava substituindo a Kugisaki. Ele mesmo fala, olha, eu não quero que ela substitua a Kugisaki. Então isso acabou mexendo com o Yuji no ponto de que ele acreditava que a Nobara iria realmente ser substituída e parar ali de ter uma função. O que mostra que até mesmo quando a Nobara saiu ali de cena, ela passou a dar desenvolvimento ainda mais, tanto para o Itadori quanto também para o Megumi. Seu retorno quebrou o uso do Sukuna de usar a sua técnica amaldiçoada, impedindo que expandisse o seu domínio, ajudando assim o Itadori de forma definitiva. Dizer que sua suposta morte e seu retorno não teve contribuição no Erendo é sacanagem. O retorno da Nobara não é um fanservice. Poderia ser trabalhado de forma melhor, poderia ter sido feito antes, poderia ter feito essas conclusões, mas o GG não quis. Ele definitivamente não quis. Ele quis trazer ela neste exato momento, neste ponto, da mesma forma como ele não quis ressuscitar o Gojo. Tinha todas as possibilidades para que o Gojo voltasse a viver, e o GG não quis. Tinha todas as possibilidades para Nobara voltar a viver, e ele definitivamente quis agora. É assim que funciona escrever uma história. E para cravar o retorno da personagem, a única coisa que faltava era a gente ter uma explicação sobre a cura da alma. Isso foi apresentado para nós pelo Sukuna, e também ali a ressonância entre Yuji e o Sukuna. Quando isso foi revelado, quando todas essas partes foram reveladas, não tinha mais condições de pensar que a Kugisaki não retornaria. A gente tá falando sobre esse assunto já faz mais de 3 anos aqui no canal, sobre os retornos da personagem, como o GG foi montando esse quebra-cabeça ao longo da sua história, explicando ponto atrás de ponto, questionamentos atrás de questionamentos e levantando essas ideias para o retorno dela. Eu falo sobre isso, eu falo sobre essas questões da Nobara, pelo menos desde quando eu alcancei Jujutsu Kaisen semanalmente. Muita coisa foi agregada de lá pra cá. Muita coisa na história foi abordada e foi apresentada de uma forma até mesmo fantástica e incrível por Gege Akutami. Algumas também de formas até mesmo complicadas, que eu acho que ele meio que se embananou, mas faz parte. É uma história escrita de forma semanal. Você ainda tem que fazer o mangá e produzir uma história. Quase uma missão impossível. Mas Gege tem feito isso até mesmo ali com uma construção interessante. Se você é do time que prefere personagem que é morto, ou supostamente morto, que permaneça como morto, aí eu sinto dó de você, cara, porque realmente você vai ficar frustrado, né? Mas
se o autor acaba apresentando dados e fatos sobre o seu retorno, não dá pra reclamar. Não dá pra simplesmente reclamar, porque o GG, ele acabou trazendo isso ao longo da história, ao longo da trama, e dava pra trazer ela, e foi o que ele fez. A gente já tinha falado, comentado aqui sobre o retorno do Gojo, e o GG não quis trazer. Mas, pelo menos por enquanto, o Gojo não retorna, mas a Nobara sim. Tudo isso acaba levantando teorias e ideias, porque todas essas visões fazem parte da lore do universo criado por Gege Akutami. Queira você ou não. Queira você ou não, aquilo que foi apresentado para nós com as ideias de que a Nobara poderia ser curada, restaurada e poderia trazer ali a vitória, até mesmo para ajudar o Itadori a trazer essa vitória, tinha sido apresentado para nós no universo de Gege Akutami há muito tempo.